A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui em mais um programa, né? Mensagem de Vida, programa este da Igreja Batista Renascer de Caratinga. Trago aqui um abraço de todos os pastores da Igreja Batista Renascer de Caratinga, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Nós hoje queremos trazer um tema, vamos em Lucas 24, no Dr. Lucas 24, a partir do versículo 13, com o tema Jesus está ao nosso lado. Amém? Jesus está ao nosso lado. Amém? Lucas 24, a partir do versículo 13. Mas antes de ler a palavra, eu queria aqui te convidar para os nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, você não pode perder a Tarde da Bênção, ali na Princesa Isabel 286, amém? Às 15 horas, momento de busca, de oração. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Tenho certeza que Deus tem algo para fazer e falar com você ali naquele lugar, às 15 horas da tarde, Princesa Isabel 286, amém? E às 19h30, na rua Leandro Martins Costa, número 34, no bairro Limoeiro, o nosso culto da vitória. Culto voltado para louvor, né? Adoração e a palavra de cura e libertação. Tem sido uma benção. Você que está passando aí por alguma situação aí, você é nosso convidado para estar ali e principalmente convidado de Jesus para estar ali. Amém? Que Deus te abençoe. Então, meu amado, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, com o tema Jesus está ao nosso lado. Nós vamos passar então a ler a partir do versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios. 70 estádios é aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E eles disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, a quem foi homem de profeta, poderoso nas obras, palavras diante de Deus todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres que haviam dito, porém. Amém? Versículo 25, para nós terminarmos. E ele disse: Os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Amém, meu amado? Estamos aqui então com o tema Jesus está do nosso lado. Lucas, capítulo 24, nós lemos do versículo 13 ao 25. É interessante essa conversa aqui, a caminhos de Emaús. Esses dois discípulos aqui, eles iam caminhando, iam tristes. Eles iam tristes porque eles estavam aqui vivendo ainda a sexta-feira da crucificação de Cristo. Eles iam caminhando e iam contando a história ali um para o outro. Talvez eles estavam ali falando que, nossa, mas eu fiz tantas coisas para Jesus, eu
eu deixei de fazer coisas para mim e fiquei servindo ali a Jesus, né? Eu fui com ele para lá, fui para outro lugar, enfim, coloquei a minha vida à disposição de Jesus e hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu, Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eles iam falando ali dessa tristeza, ou seja, eles estavam vivendo ali a sexta-feira da crucificação. Só que de repente, Jesus se aproxima deles. Né? E faz a pergunta para eles, né? O que aconteceu? Vocês falando entre si essas perguntas aí, e Jesus se aproximou deles. Só que os olhos deles estavam fechados espiritualmente, vamos dizer assim. Eles não conseguiram ver que era Jesus. E Jesus então se aproxima deles. E Jesus ouviu a conversa deles. E Jesus fala o seguinte para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que está triste? Né? E aí eles respondem para Jesus: ué, mas é tu peregrino? Tu não sabe dos últimos acontecimentos? Tu não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus dá uma resposta muito sutil para eles. No versículo 19, Jesus diz para eles assim: Quais são esses acontecimentos? E eles começam a falar: é de Jesus Nazareno, profeta, homem poderoso, filho de Deus, né? Mas os principais da sinagoga pegaram ele, crucificaram, entregaram ele lá aos sacerdotes. E a verdade é que a gente estava esperando que a coisa fosse diferente. O versículo 21, eles falam isso, ele diz: e nós esperávamos que fosse ele que vinha remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, eles estavam tristes porque a coisa não aconteceu do jeito que eles queriam. Eles achavam que Jesus ia trabalhar ali, levantar um grande exército, matar todos os soldados romanos, né? Eles não entenderam o que Jesus falou. Escutaram, ouviram, mas não entenderam. Porque, na verdade, o próprio Jesus falou uma só palavra: olha, me convém que eu seja entregue e crucificado. Então, eles estavam tristes por isso, porque as coisas não saíram do jeito deles. E não perceberam que era Jesus que estava ali. Eu volto a falar, eles estavam na sexta-feira da crucificação. E o Jesus da ressurreição, o domingo da ressurreição, já estava do lado dele. Ramantuí de Calaçábia. Eles até comentam: as mulheres foram lá, viram que a pedra do túmulo estava removida, mas não viram nada não. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda o que eu quero dizer para você nesse momento com essa palavra. Muitas das vezes Jesus está do teu lado e você não está observando, você não está enxergando, porque os seus olhos estão o quê? Fechados. Isaías, a palavra do Senhor, ela diz para mim, para você, em Isaías 42:20, Isaías 43:8, diz que muitas das vezes os nossos olhos estão abertos, mas não enxergam. Os nossos ouvidos estão prontos para ouvir, mas não ouvem. Ramantuí de Calaçúria. E o que Deus diz é justamente o contrário, lá em Isaías 59:1, olha, os meus olhos, ou seja, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a mim e a você, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos clamores. E aqueles discípulos ali, eles estavam completamente na visão material. Eles deixaram a visão espiritual e entraram somente na visão material. E com Jesus do lado deles. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus está do seu lado nesta hora. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você não esteja aí achando, porque o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade está grande demais e você não está encontrando saída, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está do teu lado. Há algumas coisas que impedem às vezes da gente enxergar Jesus. Uma delas, a primeira é que muitas das vezes você olha mais para o problema do que para Jesus. Muitas das vezes você está olhando mais para a tua luta do que para Jesus.
não tem como você enxergar Jesus. Você precisa crer que Jesus está do teu lado, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te abençoar. Mas muitas das vezes você está olhando tanto para o problema, tanto para a luta, aquilo está te consumindo tanto, que você não consegue enxergar Jesus do teu lado. Ou seja, sua mente não está preparada para ver Jesus. Foi isso que aconteceu. O coração daqueles discípulos de Emaús não estavam preparados, nem sua mente, nem seu coração, para enxergar Jesus naquele momento. Porque eles estavam preocupados com aquilo que não tinha acontecido do jeito e da maneira que eles esperavam, sendo que Jesus já estava com tudo pronto. Volto a falar, eles estavam vivendo a sexta-feira da crucificação. Mas Jesus, a ressurreição, já estava ali do lado deles. Então, muitas das vezes, olhar para o problema demais, fecha o seu olhar espiritual. Você não consegue enxergar a Jesus. Amém? Segundo ponto, no momento que você menos esperar, Deus vai te surpreender. Se você começar a olhar para Jesus, tenha certeza, na hora certa, no momento certo, Ele vai te surpreender. Vejamos aqui que a palavra do Senhor, ela nos diz aqui no versículo 22, 23 e 24, olha o que os discípulos disseram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém. Ou seja, Jesus já começou a surpreender. Jesus já estava começando a dar o sinal. Jesus deu o sinal para as mulheres. As mulheres foram lá, né? Ao invés aqui de ficarem ali reclamando e falando igual aqueles discípulos ali, não. Vamos lá no sepulcro, vamos ver se aconteceu alguma coisa. E elas foram. E chegando lá, a pedra estava removida. Jesus já tinha ressuscitado. Então, meu amado irmão, entenda uma coisa. Em determinado momento, o momento que você menos esperar, tá? Jesus vai te surpreender. Então, fique com os olhos abertos. Fique com os olhos atentos. Fique ligado. Volto a falar. Eles viviam a crucificação. Jesus já estava na ressurreição. Talvez o seu problema, a tua luta ainda não chegou, porque você está vivendo a crucificação ainda. Claro que nós temos que viver a crucificação no sentido espiritual, de nos crucificarmos a cada dia. A nossa carne, de nos melhorarmos, de buscar, de orar, de jejuar, de buscarmos intimidade com Deus. Mas aqui eu estou falando da crucificação mesmo. Ou seja, eles estavam achando que Jesus estava lá ainda morto, que nada iria acontecer. Mas já estava começando a acontecer. É isso que eu quero dizer para você nessa hora, nesse momento. Talvez você está olhando tanto para o seu problema, Deus já está começando a te surpreender e você não está vendo o que Deus está começando a fazer por você. Porque apesar da luta, da dificuldade, do problema, se você está aí de pé, é porque Deus está te surpreendendo. Se você está com uma enfermidade, mas você ainda está aí, viva, lutando, é porque Deus está te surpreendendo. Se você hoje não está trabalhando, a porta ainda não abriu, mas você está comendo, está bebendo, está tendo onde dormir, sua família está bem, é porque Jesus está te surpreendendo. Então, Jesus já começou a surpreender ali. Começar por aquelas mulheres, mas eles ainda não tinham acreditado, eles ainda não tinham visto, não tinham ainda aberto seus olhos espirituais para ver que era Jesus que estava do lado deles. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não olhe muito para o problema, não olhe muito para o seu problema, olhe mais um pouquinho para Jesus. Segundo ponto, Jesus já está te surpreendendo. Jesus vai te surpreender. Amém? E o terceiro ponto é, você precisa abrir os olhos. Porque, volto a falar, Jesus vai fazer a parte dele. Ele vai te surpreender. Tenha certeza, na hora certa, no momento certo. Eclesiastes 3,
Versículo 1, há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra. Na hora certa a tua bênção vai chegar. Na hora certa a tua cura vai chegar. Na hora certa a porta vai abrir. Na hora certa vai acontecer o que tiver que acontecer da sua vida da parte de Deus. Mas o terceiro ponto é o quê? Você precisa abrir os olhos. Amém? Diz o versículo 31 de Lucas 24. O que aconteceu? Jesus foi caminhando com eles e de repente eles chegaram na casa deles. E eles então convidam Jesus para entrar, porque o dia já ia se findando. E Jesus, a princípio, não queria, mas eles insistiram e Jesus entrou. E nisso que Jesus entrou, Jesus entra, senta, toma o pão, reparte e dá a eles. Naquele momento, naquele momento abriram os seus olhos. Olha o que diz o versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriu-se-lhe então os olhos e conheceram ele, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós falávamos e quando nós abrimos as Escrituras? Olha que coisa aqui interessante. Então Jesus entra na casa dele, é como se tivesse acontecido ali uma ceia, e ali eles, então, os olhos espirituais foram abertos, eles viram quem era Jesus, mas Jesus então ali desaparece. E eles falam: olha, era engraçado, depois que nós começamos a conversar com aquele peregrino, até então peregrino, eles não tinham conhecido que era Jesus, né? O nosso coração ardia quando a gente falava ali aquelas palavras pelo caminho, né? Ou seja, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque estavam olhando para a situação, estavam olhando para o problema. Jesus já estava querendo surpreender eles. Esse sinal da ardência no coração deles já era Jesus querendo surpreender. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que você sinta aí agora a presença de Deus, que você sinta aí a graça de Deus aonde você estiver, porque Deus vai te surpreender. Mas para isso, terceiro e último ponto, abra seus olhos espirituais em nome de Jesus. Amém? Jesus está ao seu lado. Não deixe o inimigo deturpar o seu olhar, de maneira nenhuma. Amém? A alma dele se atrasou, mas a de Jesus não, a de Jesus chegou na hora, né? Jesus já estava na ressurreição, mas a alma deles ainda estava na crucificação. Então, queridos, hoje você vive na ressurreição. Jesus ressuscitou, tomou a chave do inferno da sua mão e hoje ele tem todo o poder e autoridade na minha vida, na sua vida e aonde ele quiser ter. Então, tome posse dessa palavra. Jesus está do nosso lado. Amém? Mas que você possa, então, entender aquilo que ele falou para você nessa tarde, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu deixo essa palavra para você em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui, antes de fazer a oração final, mais uma vez, te convidar, sim, te convidar para a tarde da bênção, às 15 horas, ali na rua Princesa Isabel, 286, viu? Vai ser uma honra te receber ali, uma tarde que ali tiramos para orar, buscar a Deus, viu? Vai ser uma honra receber você ali, meu irmão e minha irmã. Princesa Isabel, 286. Você não pode perder, ali está a Igreja Batista Renascer, com todo o amor, com todo o carinho para te receber. E à noite, na mesma quarta-feira, às 19h30, na rua Leandro Martins Costa, número 34, nós temos ali o culto da vitória. Está sendo uma bênção, viu? Está sendo uma bênção. Você não pode perder. Culto ali voltado para o louvor, para a adoração, palavra voltada para a libertação, para a cura. No final, aqueles irmãos que sentem no coração a necessidade de uma oração, e Deus ali também mostra, revela, a gente está ali fazendo aquela oração, viu? Vai ser uma honra te receber lá em nome de Jesus, tá bom? Culto da Vitória, rua Leandro Martins Costa, número 34, bairro Limoeiro. Te aguardamos lá em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade em trazer essa palavra, Senhor. Deus, nós não somos aqui grandes pregadores, nós talvez não temos nem tanto conhecimento assim da Tua palavra, Senhor, mas nós temos um amor no coração tão grande por essa Tua palavra.
Nós temos um amor no teu coração tão sincero, tão puro, porque essa é a palavra que transforma, que muda, que renova, porque a própria palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dessas almas agora, com esse tema, com essa mensagem. Jesus está ao nosso lado. Talvez nesse momento, meu Deus, tem tanta pessoa sofrendo, tantas pessoas tristes, tantas pessoas angustiadas, e o Senhor está do lado deles e eles não estão conseguindo enxergar. Pai, assim como o Senhor abriu os olhos dos seus discípulos aqui, eu te peço, abre os olhos desses irmãos, abre os olhos dessas irmãs, abre os olhos do teu povo, para que teu povo possa crer e abençoar e entender que tu está do nosso lado, que possamos entender, Pai, que tu é aquele que cumpre o que fala, tu é aquele que cumpre a promessa. Então, Pai, vem abrir os nossos olhos, porque o Senhor deu uma resposta aqui, ó Deus. O Senhor disse que os nércios e tardios não iriam entender o que estava acontecendo. Nércio significa dificuldade de discernimento. Pai, precisamos de discernimento. Venha nos dar, Pai, discernimento. É o que eu peço nessa oração. Traga a bênção, traga a vitória, mas acima de tudo, discernimento para o teu povo, discernimento para a tua igreja, para que possamos seguir em frente e entender que o Senhor está no nosso lado e que possamos estar ligados para ouvir mais a sua voz do seu querer. Então eu profetizo bênção e vitória sobre a vida de todos e agradeço nessa hora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.